O quão longe estamos de um gigante europeu. O Flamengo não passa das oitavas de final. Palpite, Flamengo e Bayern. 2-0 Bayern. Pra mim, 3-0 Bayern. Não vamos enfrentar um time forte, nós vamos enfrentar um dos melhores times do mundo. Benfica venceu um Bayern que não vai enfrentar o Flamengo. Pois é. O Bayern que o Flamengo vai enfrentar no domingo será outro. É outro. É outro Bayern, completo. Você fala, poxa, quem é que poderia chegar mais longe? O Flamengo. Você pega o chaveamento agora, o Flamengo é o pior de todos, cara. Ele pega o Bayern de Munique. Quem não é Flamengo, muita gente está desesperada torcendo pelo Bayern. O medo das pessoas de verem isso está muito claro na rede social e até na imprensa você percebe. A gente dá até risadinha quando fala, agora é o Bayern. Ainda existe uma distância onde o Bayern de Munique vai enfrentar o Flamengo e isso vai acontecer no domingo. Isso significa o quê? O Flamengo não passa das oitavas de final. Papai Noel chegou adiantado na Alemanha, foi um presente pegar o Flamengo e a farra dos brasileiros termina no fim de semana. Quão longe estamos de um gigante europeu. O Bayern simplesmente enfiou 4-2 no time de maior investimento da América do Sul. O Mundial provou que os times brasileiros podem sim bater de frente com os europeus, mas os de segunda prateleira, Chelsea, Borussia Dortmund e todos os outros. Porém, o quão longe nós estamos dos gigantes europeus, Bayern, Real Madrid e os outros com investimentos bilionários. O Flamengo tomou 4-2 do Bayern, mas isso significa que nós somos infinitamente inferiores? Se não fosse as falhas individuais, o Flamengo poderia ter saído com um resultado positivo. Esse jogo foi um amasso do Bayern. É isso que nós vamos ver agora na análise do Litorano. Deixa o like, se inscreve e vamos pro vídeo. Rapaziada, aí começa o jogo, né? Antes disso, o Bayern de Munique já vem com força total pra partida, cumprindo aquilo que a gente esperava, de que estavam falando que time europeu ali nas oitavas, no mata-mata, era outro jogo, era outra competição, os caras iam vir com outra gana, outra vontade de vencer. E aí, começa o jogo e o Bayern, obviamente, vem com sua escalação com o time total. E esse time que tá aparecendo aqui, pelo amor de Deus, né? Realmente é um time muito forte, que tem muita qualidade. E o Flamengo veio com a proposta e a postura que se esperava do Felipe Luiz, né, mano? Manteve ali a sua base, tirou o Danilo, colocou o Léo Ortiz, manteve o Wesley lateral. Muito se esperava que podia vir um Varela pra conseguir conter mais ali o Coman e tal naqueles combates, mas não, ele vem com o Wesley mostrando que, pô, a gente vai jogar pra frente, vamos tentar sufocar o Bayern também. E aí a diferença também, o Plata lá na frente, né, pra dar essa versatilidade. E aí começa o jogo, né, rapaziada? Os primeiros minutos de qualquer jogo é um time estudando o outro, vendo ali a proposta, como que vai estar. Só que com 5 minutos de jogo, o Flamengo já tinha errado 2 saídas de bola. Foi falado também na transmissão, e eu concordo, é um jogo de erro zero e num erro bobo do Flamengo na saída ali com Rossi, escanteio pro Bayern, falha individual, gol do Eric Pulgar contra com 5 minutos de jogo. E aí, eu falei isso no meu último vídeo contra o Chelsea. O Flamengo em jogo grande, sempre você pode esperar que vai ter uma falha individual, irmão. Sempre. Mano, é lei, é do Flamengo, mano. É o roteiro do Flamengo. O torcedor do Corinthians fala, o Corinthians é sofrido. O Flamengo, em um jogo assim, que ele não pode tomar um gol de jeito nenhum, há uma grande chance de haver uma falha individual. Foi assim, como eu disse. Vou pedir pra edição colocar o que eu falei no último vídeo aí, agora. E aí o Wesley falha mais uma vez essa sina do Flamengo de em jogo grande, que não pode errar. O Flamengo sempre erra de começo, cara. Como eu disse, contra o River Plate, falha do Gerson Arão. 2021, falha do Andreas Pereira com gol do Davidson. Agora no jogo contra o Chelsea, mais uma vez, falha individual do Wesley. E agora gol contra do Pulgar. Aí você começa um jogo perdendo de 1-0. Cara, o pior dos cenários seria tomar outro gol. Contra o Chelsea teve chance de fazer 2-0. Só que é o Chelsea. Não tem um Harry Kane lá na frente, não tem um Olise, não tem um Gnabry. As chances diminuem um pouco de você ser castigado. Com o Bayern, não. Qualquer erro, você vai ser punido. E aí, mais uma vez, em outro erro na saída de bola do Pulgar, 2-0, com o chute do Kane, que desvia, bate todo mundo e entra pro gol. Então é aquele jogo que dava pra ver que todo chute ia ser gol. E o Harry Kane batendo de esquerda, a bola bate na trave e entra. É um cara muito bom, muito competente, um dos melhores centroavantes do mundo, né? O melhor centroavante do mundo, né? Vamos combinar, centroavante nato mesmo, é ele. E aí, 2-0 pro Bayern. Tudo que o torcedor do Flamengo, que tava naquela expectativa de vencer, queria agora era que o Flamengo não fosse goleado, né, rapaziada? Então, com 15 minutos de jogo, o Flamengo conseguiu igualar ali e tal, passou um pouco aquela adrenalina dos 2-0, o Bayern deu uma diminuída no ritmo também, acho que por causa do calor, falou, opa, vamos fazer uma gestão aqui, pá, do físico. Beleza, com 15 minutos de jogo, o Flamengo trabalha uma bola dentro da área, Luiz Araújo tem uma chance de fazer o gol, qualquer goleiro do mundo tomaria esse gol, menos Manuel Neuer, que faz um milagre naquelas defesas que são típicas de Manuel Neuer e que mostram
mostram realmente enquanto você tem um elenco muito qualificado dos gigantes europeus, é algo extremamente diferente. Compara o goleiro do Chelsea com o goleiro do Bayern, o Neuer, não dá, né, irmão? E aí, rapaziada, com 24 minutos, o Flamengo consegue igualar esse jogo. Com 31 minutos de jogo ali, o Flamengo tava dominando as ações, o Bayern deu uma caída no ritmo, acho que realmente pra fazer essa gestão ali, queria administrar o jogo, mas isso foi um erro, porque com 32 minutos, o Flamengo cresce muito e sai o gol do Gerson, que dá uma pancada a mais de 120 km por hora. Nessa hora, o torcedor do Flamengo não ficou maluco, tá louco, todo mundo acreditava ali que o Flamengo ia empatar esse jogo, certo? E foi um golaço do Gerson, uma pancada que eu acho que ele viu e pensou assim, mano, esse goleiro é um animal, se eu não der o chute da minha vida aqui, não vai ser gol. E realmente o chute tem que ser impecável pra ser gol no Neuer. Gol do Flamengo, né? E aí, o Flamengo dá a entender que vai dominar as ações e vai terminar o primeiro tempo em 2-1, ou que pode empatar esse jogo ainda no primeiro tempo. Só que o Kompany viu que a postura que ele tinha tomado de, pô, dar uma refrescada a mais, dar uma segurada no ritmo, dar uma recuada, não ia ser tão interessante. Manda o Bayern pra frente novamente. O Bayern começa a pressionar e com alguns 7 minutos só de pressão do Bayern, o Goretzka bate de fora da área e mais um gol do Bayern. 3-1, não deu nem tempo do Flamengo crescer no jogo ali, efetivamente. E ao meu ver, esse gol aí foi um pouco de falha de posicionamento do Rossi. Eu não vou, nesse vídeo aqui, de maneira nenhuma, querer destruir, queimar algum jogador, mas eu acho que foi falha de posicionamento do Rossi, certo? Gol do Goretzka. E aí, rapaziada, com 40 minutos, o Flamengo já dá aquela baqueada de novo, amarelo pro Eric Pulgar. Aí você olha pro banco de reserva, Felipe Luiz tá botando o Alan, que não tem aquela identificação toda com a torcida, todo mundo fica meio, pô, o Alan tá de sacanagem, né, meu parceiro? Mas é a opção que tinha e o Alan consegue realmente se esforçar pra ter essa antipatia da torcida do Flamengo, mesmo que ele tenha evoluindo um pouco aí, gradativamente, mas com 30 segundos de campo, o cara toma um amarelo. O cara é volante, toma um amarelo numa bola lá na zaga que não tem nada a ver, já fica pendurado com 30 segundos de jogo. Agora o jogo dele vai ficar completamente comprometido. E aí, rapaziada, o juiz deu mais 8 minutos de acréscimo, o Flamengo não consegue construir mais nada, o Bayern dá uma administrada com 3-1, realmente muito calor. Termina o primeiro tempo desse jeito. E aí acaba o primeiro tempo e se tinha muita expectativa de como o Flamengo ia reagir pro segundo tempo, como o Felipe Luiz ia vir pra esse jogo, né? Se ele ia vir com um time mais recuado pra não tomar uma goleada ou se ele ia continuar tentando impor seu jogo. E, diferente do que muita gente pensava, o Felipe Luiz vem pro jogo com um time mais... com o mesmo time praticamente, não altera nada e mantém ali a mesma postura de jogo do Flamengo, com 3-1 no placar, né? E aí começa o jogo, diferente do primeiro tempo, que o Flamengo já começa errando tudo que podia errar, o Flamengo começa com uma postura mais sólida, buscando as coisas mais simples, sem subir tanto a sua linha de defesa, pelo menos nos primeiros minutos, para não tomar logo um gol de cara. E aí a gente vê o Flamengo conseguindo ter certa posse de bola durante o começo do segundo tempo e o Arrascaeta muito abaixo, mano, no começo do jogo. Muito, muito, muito abaixo. Se eu pudesse dar uma crítica a esse jogo, ao sentido do Felipe Luiz, seria a presença do Arrascaeta, que nunca entrega muito bem defensivamente, até pela sua questão da lesão crônica que ele tem de pubalgia, que é difícil manter um nível muito alto de entrega. Mas assim, cara, não dá, o futebol é jogado e o Arrascaeta podia ter ido muito bem nesse jogo, então não dá pra falar, pô, o Felipe Luiz errou muito. Acho que no Felipe Luiz, né, não errou muito em nada, nem na postura, nem na escalação. Eu acho que ele não errou muito em nada, na real. Quem errou muito foi o Flamengo. E que a gente fala, né, de um jogo onde precisava ter 0 erros, a quantidade de erros que o Flamengo errou foi inadmissível e era algo que sim justifica a vitória do Bayern e que mostra que tem que vencer o melhor. E o melhor, às vezes, não é quem ataca mais, é quem erra menos. E o Bayern errou menos e o Flamengo errou muito mais. A gente vai chegar nos erros do Flamengo no segundo tempo, né? Aos 52 minutos, a gente falando de erro, que esse é um jogo de erro zero, o Flamengo vai cruzar uma bola na área, o Olise estende demais o braço, pênalti pro Flamengo. O estádio vai à loucura, o torcedor do Flamengo começa a acreditar, porque tudo que o torcedor do Flamengo queria era o quê? Um gol do Flamengo antes dos 15 minutos e não tomar mais nenhum gol. E com um pênalti aos 52 minutos, era tudo que o Flamengo precisava, cara. Jorginho vai pra bola, marca, bate, faz o gol com muita personalidade. Neuer pro lado, bola pro outro. Jorginho também, excelente contratação do Flamengo. Aqui no futebol brasileiro, principalmente, vai ser um destaque absurdo na América do Sul também, né? Porque a gente falando do nível europeu contra um gigante é muito difícil. Mas gol do Flamengo, gol do Jorginho, gelado demais. E aí a gente vê, num erro do Bayern, o Flamengo encostou no placar e sufocou ali o Bayern durante uns minutos, complicou a vida do Bayern. Então o jogo desse nível é de quem erra menos. O Flamengo não poderia, de maneira nenhuma, se dar ao luxo de errar tanto como errou. Acho que foi um jogo onde o Flamengo nunca errou tanto na sua vida, né, cara? E aí, aos 56 minutos, tem um contra-ataque pro Flamengo. O Arrascaeta tem uma boa chance ali de uma roubada no meio. O Flamengo poderia empatar aquele jogo, mas a bola chega pro Arrasca, ele acaba perdendo, chuta prensado ali, e ele é substituído
substituído, né? Então, assim, entra BH no Flamengo, mas no Bayern o Kompany, mais uma vez, vê que tá sendo sufocado e sobe suas linhas. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas assim, rapaziada, analisando friamente aqui, sem clubismo, sem considerar o amor pelo clube brasileiro, né, que é o Flamengo, o Bayern teve o controle tático do jogo a todo momento, cara, o Kompany. Quando abriu 2-0, ele recuou o time pra tranquilizar, tomou um gol. Subiu a linha, meteu um. No segundo tempo, tomou um gol. Tava jogando uma postura mais reativa. Mais uma vez, faz substituições, sobe suas linhas e faz mais um gol. Então, se a gente analisar taticamente, o Bayern foi muito superior ao Flamengo. Basicamente, eles tiveram um controle do jogo o tempo todo. Até quando tomaram gol, meio que parecia que tava... Eu sei que é muito arriscado dizer isso, muita gente vai interpretar mal o que eu tô dizendo, mas parecia que já tava nos planos, assim, no roteiro. Ele, ó, vamos recuar. Se a gente tomar um gol, a gente sobe a linha de novo e marca. Basicamente parecia ser isso. Óbvio que não é isso, porque o futebol é um jogo de alto nível, é um jogo muito arriscado. Da mesma forma que ele abaixou a linha e tomou um gol, ele poderia ter tomado outro logo em seguida, que o Flamengo conseguiu criar algumas situações. Mas, mano, a impressão que dá é que taticamente o Bayern teve o jogo nas mãos, né? E aí aos 62 minutos, a gente tem a arbitragem ali que dá uma falta do Wesley, que pelo amor de Deus, não foi. Depois ele dá uma falta lá na entrada da área também pro Bayern no lance seguinte, que também não foi. Aos 65 minutos tem amarelo pro Kimmich. Aos 66 minutos o BH é acionado, sai na cara do Neuer, numa bola difícil, o Neuer já tava saindo abafando, ele tenta fazer o gol, consegue tirar do Neuer, mas a bola não estava no rumo do gol, e você vai pro gol também, a zaga do Bayern tirava. Aos 68 minutos o Kane faz mais uma jogada de linha de fundo, toca pra trás e o Sané fura, cara. Então assim, se o Bayern faz aquele gol ali, provavelmente o Flamengo ia tomar um chocolate bem maior, porque o Bayern ia ter mais tempo com a linha adiantada pra pressionar o Flamengo. Então o Flamengo é acostumado a jogar aqui no Brasil, tendo muita posse de bola e sem ser tão pressionado como foi pelo Bayern. O Bayern pressionou o Flamengo de uma forma que incomodou aos padrões que nós estamos acostumados. O jogo obrigou o Flamengo a ser um pouco mais rápido na saída, uma marcação muito acirrada, que foi aonde saiu os erros do Flamengo, né, cara? Aos 68 minutos, eu até anotei aqui pra comentar que o Luiz Araújo tava um monstro no jogo, um monstro. Você olhava pra ele, você via a gana no rosto dele, você via a vontade dele de vencer. Então até na transmissão foi dito isso, que o erro do Luiz Araújo não serve como pra crucificá-lo, cara. Ele sofre da mesma parada que o Andreas sofreu no jogo contra o Palmeiras em 2021, que o Andreas erra aquele gol, entrega o gol pro Davidson, mas o Andreas naquele jogo vinha sendo o melhor do Flamengo em campo. O Luiz Araújo vinha sendo o melhor do Flamengo em campo contra o Bayern, mas acabou cometendo a falha, né? E aí, gol do Bayern, a bola chega no pé do Harry Kane, é impressionante. Essa é a diferença de um time de altíssimo nível, né, cara? Porque contra o Chelsea, se o Luiz Araújo erra aquilo e a bola cai no pé do Delap, há uma grande chance de ele chutar em cima do Rossi, de ele chutar na trave. Agora o Luiz Araújo errou na saída, caiu no pé do Kane, é gol, irmão. Cara, é muito letal. A bola chegou perto do Kane, perto da área, irmão. É sempre 99% de perigo de gol. É absurdo, cara. E aí o Bayern começa a fazer substituições, né, como eu disse, já tinha colocado o Musiala no jogo, e aí aos 74 minutos, né, sai esse gol do Bayern, e aí o Flamengo já cai a moral demais, e meio que assim, todo mundo já começa a falar, pô, legal, metemos 2 gols nos caras, tivemos chances de empatar, mas o que fica de gostinho pra essa partida é falhas individuais que marcaram esse jogo. Talvez em outro jogo, nas mesmas condições, sem tantas falhas, o Flamengo poderia sair dali com um resultado diferente, até um empate. Mas, analisando friamente, rapaziada, as falhas do Flamengo foram muito, tirando o gol contra do Pulgar, né? Mas foram muito por mérito do Bayern, sabe? A falha do Pulgar na saída de bola ali, mérito do Bayern, que subiu a linha, fechou o bloco ali certinho. O terceiro gol do Bayern de Munique, subindo mais uma vez, subiu suas linhas, conseguiu pressionar o Flamengo. Acredito eu, você pode comentar se discorda, que houve uma falha de posicionamento do Rossi, que o chute não foi tão forte, cara, tava de fora da área da entrada, ele já tava muito pro canto, mas assim, 3-1. Então se a gente analisar todos os gols, foi gol contra do Pulgar com 5 minutos, que é uma tragédia. Segundo gol, falha do Pulgar na saída de bola. Terceiro gol, ao meu ver, não sei o seu, falha do Rossi de posicionamento. E o quarto gol, falha do Luiz Araújo na saída de bola. Então um jogo contra um time tão carrasco, de tão alto nível, que se você errar eles vão punir, não há chance dele não punir. Você errar 4 vezes de maneira tão incisiva, tão perto do gol, a gente chegar aqui e falar, o Flamengo merecia passar. Não merecia, sendo bem sinceros. Mas fica uma parada assim, o sabor, lá ele,
Essa parada de ficar falando do sabor é foda, né, mano? Mas fica o gostinho assim, meu parceiro, de que dava pra ser um jogo mais equilibrado, sabe? Dava pra ser um 3x2 pro Bayern, um 2x1, um 1x0. 1x0 é meio difícil, né? Porque os caras marcaram muito em cima e o Flamengo subiu bastante suas linhas também. Era claro que ia ser um jogo de muitos gols, mas não como foi, não com falha. Se fosse gol pelo mérito do Bayern, sufocando o Flamengo ali dentro da área, beleza. Mas foram gols, assim, muito cruéis. Aquele gol do Pulgar primeiro, você já começar tomando, perdendo de 1x0, é muito, muito difícil, né, cara? É isso que fica pra partida. Agora é esperar o que os outros brasileiros vão fazer. Mas, ao meu ver, fica muito difícil um brasileiro ganhar agora, analisando o comportamento dos times europeus, cara. O que o PSG fez ontem contra o Inter Miami, a vida que o Bayern deu hoje contra o Flamengo, colocou o melhor de si, fez faltas de transição quando precisou, amarelou o time todo quando precisou, gritava quando fazia gol. O Kimmich, quando o Neuer fez aquela defesa milagrosa, gritou. Então, assim, os caras estavam com muita vontade de ganhar, estão com vontade de dar essa resposta pro mundo, né, de se manterem os times mais fortes, essa imagem de que os europeus são superiores, tão certo, cada um defendendo o seu lado, a sua sardinha, né, meu parceiro? Mas eu acredito que fica bastante difícil, já era, né, muito difícil, mas agora ficou mais difícil ainda da gente acreditar que um clube brasileiro pode ganhar. Quem vai chegar mais longe agora, né, é o Palmeiras, a gente espera. O Fluminense também tem uma pedreira amanhã, mas é isso, rapaziada. Deixa sua opinião aí nos comentários o que você achou desse jogo. Te espero na próxima análise aqui e é nóis, tamo junto, até a próxima, valeu. Fui.